Olá, amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui neste congresso, contribuindo com minha visão sobre pesqueiro. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto. Eu tenho um pesqueiro situado aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, pela rodovia Castelo Branco, no quilômetro 63. Bem, como não poderia ser diferente, o nome é Pesqueiro 63. Antes de começar a falar sobre pesqueiro, eu vou contar um pouquinho do Humberto na pesca. Ah, Quando eu acho que eu me vejo pescando, eu acho que dentro do ventre da minha mãe, porque os meus pais já gostavam muito de pescar, meu pai, minha mãe, e sempre que tinha oportunidade eles levavam eu, meu irmão, minha irmã para algum lugar para pescar, na beira de um lago, na beira de um rio, ah, na, na, numa, no, na, no mar, numa praia, num canal. E por isso que eu enxergo que a pesca ela é incrível nesse sentido, porque ela é um segmento que consegue juntar a família. Então, para mim, a pesca é essencial por causa disso, entendeu? A família é um fator importante para mim e também eu acredito que a pesca é um fator importante para a família porque faz a união dela. E como que eu posso dizer? Desde criança eu me lembro muito bem que meu pai trabalhava no Ceasa e ele trabalhava de madrugada e ele tinha algumas folgas na semana, tinha uma folga na semana. E nesse dia de folga, a gente já, eu e meu irmão já saía correndo à tarde, depois da escola, e catar capim, uns chumaços grandes de capim. E meu pai chegava de madrugada com outro chumaço de erva doce. E nisso meu avô no dia já estava preparando todas as tralhas, conferindo as varas, conferindo os canos. E assim que meu pai chegava, de madrugada, ele só colocava as coisas dentro do carro, o capim dentro do carro, as varas dentro do carro e rumávamos para um lago chamado Riacho Grande aqui em São Paulo. Isso coisa de 30 anos atrás, 30 anos atrás. Nossa, era uma pescaria totalmente artesanal, era diferente. Você tinha que chegar lá cedo, 4 horas da manhã, porque depois, a cada metro tinha uma pessoa pescando e dava cada tilápia bonita, cada tilápia grande. Hoje, infelizmente, acabou tudo isso, houve muita mudança nesse sentido. Mas meu pai conseguiu juntar essas gerações, de meu avô, ele e os filhos, né? 3 gerações pescando. Essa era uma coisa que eu julgo para mim incrível. E eu ainda não consegui fazer isso. E também não vou conseguir, porque meu pai já é falecido. Mas assim, essa é uma das lembranças que eu tenho, né, de quando eu era criança. Outra lembrança era meu pai levando em Ibiúna para pescar lambari na casa da minha tia. A gente também ficava, é, ficava, como se diz, ansioso por esse dia. A gente fazia essa pescaria 1 ou 2 vezes por ano e, poxa, pescar lambari pra gente era uma coisa assim, como se fosse pescar hoje em Manaus, mas era uma coisa bem, realmente é uma coisa bem, bem incrível. E assim, foi indo a minha vida na pesca, é, foi caminhando nesse sentido. Aí eu cresci, teve a juventude, mas nunca esqueci de pesca. Aí quem era o meu grande parceiro e pescador era meu irmão. Então eu e meu irmão também desvencilhava vários locais de pesca. Íamos muito para Bertioga, pescávamos na praia, pescamos no costão, gostávamos de pescar no rio, pescamos muito em pesca e pague. E foi assim, né, foi sempre muito regado a muito bom divertimento.
Até pouco tempo atrás, eu fui pescar, eu fiquei um bom tempo morando no Guarujá. Lá eu fiz parte da Federação Paulista de Pesca, fiz parte do Clube Santista. E para entrar na Federação Paulista de Pesca e Lançamento, eu me filiei a um clube, que é o Clube de Pesca Equipesca Mauá, onde aprendi muito sobre pesca, onde eu aprendi sobre esse mundo da pesca de praia. Porque no Guarujá é pesca de praia, né? Então, e costão, mas o segmento lá era nos campeonatos. Aí foi quando eu comecei a conhecer sobre campeonatos. Foi aí quando eu comecei a conhecer mais sobre técnicas de pesca. Porque até então era só amarrar o anzol e jogar na água. Hoje eu vejo que você precisa ter bastante técnica. Você tem que ter seus macetes, suas malícias. E isso que a pesca promove pra gente, né? Depois do Guarujá eu entrei numa empresa de pesca. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou trabalhar com pesca, eu vou pescar muito mais. Foi ao contrário, eu estou pescando bem menos depois que eu comecei a trabalhar na pesca. Não foi aqui no pesqueiro, mas foi numa importadora de pesca. E conheci alguns outros locais de pesca. Aí já comecei a pescar com baitcast também, para Epitácio, para Manaus, fui pescar para Pantanal. Então, no segmento de pesca eu conheço de tudo um pouco. Não sou expert em nada, muito pelo contrário. Até hoje eu ainda aprendo com meus clientes, aprendo com meus amigos, aprendo escutando, aprendo vendo na internet. Então a cada momento é um aprendizado. Isso que é a dinâmica da pesca, é isso que instiga a pesca. A pesca é um segmento que é uma filosofia. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus amigos, que não adianta você pegar um peixe e dar para o seu filho comer. Nós temos que ensinar o filho a pescar. Ele, com as suas próprias mãos, vai ter que capturar o peixe. Não vai ser feito, o filezinho de peixe não vai estar feito no prato. Ele vai ter que conquistar esse filé. Então, para mim, isso é pesca, é filosofia. E a pesca vem desde pequeno, a pesca vem desde... na verdade, eu acho que a pesca não começa na beira de onde tem água, num lago, do rio ou de uma praia. Não, a pesca não começa aí. A pesca começa dentro de casa. Quando você vai trabalhar, quando você vai arrumar suas tralhas, quando você sente que vai precisar de alguma coisa, precisa ir numa loja comprar, você vai amarrar seus anzóis, vai começar a estudar o que vai ser utilizado na pesca. Então, aí é onde começa a pesca. E também, por a pesca dar toda essa dinâmica, ela é muito importante porque você vive em contato com a natureza. E aí você tem uma outra conscientização, que é preservação. Então, tudo isso envolve uma palavra chamada pesca. Família, preservação, conhecimento, dinâmica. A pesca ela tem um leque muito grande, muito extenso. E se você se aprofundar, você se especializa. Então tem uns que gostam mais de uma pesca, outros de outros. E a pesca é uma coisa que não para. A todo momento existe crescimento, a todo momento existe uma coisa nova, uma forma diferente de pescar. Eu acho, no meu contexto de pesca, ela é ilimitada, ela é infinita, entendeu? Não tem limite. Agora, lógico, a gente tem que sempre conscientizar de uma coisa: a pesca predatória é ruim, a degradação dos rios, das matas é ruim, e também é ruim maltratar os peixes, porque é dele que você tem ou o seu sustento, ou a sua alimentação, ou principalmente o seu divertimento. Bom, acho que já falei muito sobre pesca. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o pesqueiro. Bom, amigos, vamos falar um pouquinho sobre pesqueiro agora. Eu assumi esse pesqueiro 63,
depois de eu ter saído da importadora, estava ocioso, pintou essa oportunidade, eu tive que ter um raciocínio rápido para ver se eu queria pegar ou não. Mas assim, a princípio, eu sou uma pessoa que adoro desafios, então eu gosto de me instiga uma coisa nova. Eu não manjo nada de pesqueiro, não manjava nada de pesqueiro, conhecia sobre pesca, mas de pesqueiros eu não tinha muito conhecimento. Então, para mim, foi eu entendi como um grande desafio. E na verdade, assim, eu sempre quis trabalhar no setor, no ramo onde tinha alguma coisa de restaurante envolvido. E aí o pesqueiro tinha um restaurante e falei, poxa, é aqui que eu vou me fixar. E assim, não digo que foi fácil, tá? Eu vou contar algumas coisas que realmente, para quem está querendo abrir um pesqueiro ou realmente, e aqueles que já têm um pesqueiro já sabem muito bem da dificuldade que é um pesqueiro. Mas vamos lá. A princípio, o que você precisa ter num pesqueiro? Logicamente, né? Água e peixe, um lago e um peixe. Isso é o primeiro princípio que você vai precisar ter para ter um pesqueiro. Agora sim, vou contar um pouquinho também da minha trajetória para vocês terem uma ideia. Um pouco antes de eu ter pesqueiro, eu ajudava um grande amigo meu a fazer matérias para uma revista que é a Fish News de Washington. E visitei bastante pesqueiros. Visitei alguns pesqueiros, fiz matérias para alguns pesqueiros e senti, dentre esses pesqueiros que eu visitei, eu vi algumas dificuldades, vi muitas coisas positivas. Então eu peguei essas dificuldades, as coisas que eu encarava como ruins e trouxe para minha mesa e fui amadurecendo, fui pesquisando, fui avaliando e joguei as dificuldades aqui no pesqueiro para a gente poder administrar melhor o contexto. E assim, acho que a primeira coisa que eu falo sobre pesqueiros e uma das coisas que eu acho de suma importância, fora o lago e o peixe, outra coisa, a segunda coisa que eu acho muito importante no pesqueiro é o item chamado atendimento. Então, para atendimento, eu acho que para mim é a alma de todo grande negócio. Tudo que se envolve a negócios, a pessoas, eu acho que o atendimento é primordial para você ter o sucesso no seu empreendimento. Então assim, eu vou para uma sinergia, eu parto para uma sinergia nesse sentido, porque assim, eu preciso me pôr no lugar do cliente. Bom, deixa eu te passar um detalhe, vai. Eu moro em São Paulo, a 75 km daqui do pesqueiro. Então eu venho todos os santos dias aqui pro pesqueiro, pego 75 km para vir e 75 km para voltar. Para vir é maravilhoso, não tem muito trânsito, é tranquilo, em 1 hora eu chego aqui. Para voltar é um caos, dá muito trabalho, tem trânsito, realmente é muito ruim. Só que assim, o meu cliente não tem culpa disso. Então, quando todo cliente que chega aqui no pesqueiro, ele tem que ser super bem atendido, ele tem que ser com todos os meus problemas, com todos os acontecimentos, ele não tem culpa. Então eu sempre vou ter que receber ele com um sorriso, com honestidade, com alegria, e ele como principal ativo daqui do pesqueiro. Então ele como a peça mais importante do pesqueiro, então é o cliente. Então todo cliente que chega aqui, eu sempre recepciono da melhor forma possível. E
tento passar para ele todas as informações necessárias que ele precisa, que era uma das dificuldades que eu sentia nos outros pesqueiros quando eu visitava. Então, assim, o que fazer, como fazer, quanto se paga, quanto que quem paga e quem não paga, quais os peixes que podem pescar, qual a forma de pesca. Então, todas essas informações eu já deixo passada para o cliente, porque aquilo lá, o combinado não sai caro. Então, se você explicar direitinho como funciona e como é o funcionamento, já é primordial no sentido de ter problemas para o futuro. E assim, o cliente ele já começa a também saber como que é o funcionamento, e ele já começa a ver vai conhecer um pouquinho da sua pessoa. Então, assim, o atendimento, eu acredito que é uma das coisas que eu direciono para o lado de marketing mais importante. Então, atendimento ao cliente é primordial. Bom, quando você fala em atendimento, aí eu posso passar para o segundo passo, que é assim: todo bom pesqueiro, fora toda a parte de água, de peixe, você vai ter que fazer uma coisa importante, que é o quê? Pescar. Aí eu já é um item que eu apanhei bastante aqui. E é um item que realmente é o mais trabalhoso, porque eu tenho muito conhecimento de pesca, porém o pesqueiro ele precisa, a cada dia é uma dinâmica diferente, a cada dia é um panorama diferente. Então, assim, é possível que a cada dia você tenha que mudar suas estratégias de pesca para poder capturar o peixe, e isso você tem que passar para o seu cliente. Então você tem que ter o máximo de conhecimento do seu lago, o máximo de conhecimento do seu peixe, para você poder passar isso para o seu cliente. Se você não ter as condições de passar isso para o seu cliente como se pesca, você tem que criar condições ou fazer com que os seus peixes comecem a atacar a isca, comecem a dar resultado na pescaria. Então, você vê, esse é um outro detalhe muito importante. E isso é uma das coisas que eu julgo mais difíceis aqui no pesqueiro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje eu chego em um lote de peixes aqui para o meu lago. Eu descarrego os peixes e dentro desses 2 dias que eu descarreguei os peixes, vai diminuir a viscosidade. Por que acontece isso? Não vou te falar que isso sempre acontece, mas na maioria das vezes acontece. Então, assim, chegou o peixe, 2 dias, o que vai acontecer? O peixe que chegou, ele está intimidado com o lago, ele está num ambiente novo, ele não vai se alimentar. Consequentemente, quando ele entrar nesse novo ambiente, os peixes que estão no lago, eles vão ficar receosos, porque chegou um intruso, chegou uma pessoa nova. Isso é natural. E eles também tendem a não comer, com receio desse novo intruso. Por outro lado, depois que a comida começa a ser disputada, os peixes começam a ser mais viscosos. Por isso que depois de uma semana que chegou o peixe, realmente o resultado é incrível, dá muito peixe. Aí você precisa, de uma forma, passar isso para o cliente, né? Então você vê cada detalhezinho. Eu tive um problema no lago lá de cima, num dos lagos, que estava sendo muito difícil de pegar peixe. E os clientes vinham e falavam: mas poxa, eu estou vendo os peixes, olha quantos peixes maravilhosos. E um ou outros peixes saía, né? Não era numa quantidade que eu achava satisfatório para um bom dia de pesca. Então, assim, para um bom dia de pesca eu achava que tinha que ter pegado mais peixe. Comecei a estudar, comecei a tentar saber como que aqueles peixes chegaram aqui no lago, como que funcionava, como funcionou o lago, porque eu não tinha ideia de absolutamente nada. Aí eles falaram que o peixe era um peixe antigo, já é um peixe mais manhoso, já era um peixe maior, já é um peixe que veio crescendo dentro do lago. Então eu falei: poxa, se o peixe está assim, então eu vou fazer o seguinte: como nunca ninguém colocou mais peixe, eu vou colocar uma leva de peixe mais agressivo, mais voraz e mais rápido. E eu pensei no pacu. Olha,
foi incrível. E os peixes que eu tava na intuição eram os tamba. Então assim, o que aconteceu? Eu coloquei uma caixa de pacu no tanque. Na primeira semana já surtiu efeito, porque os pacus começaram a atacar as iscas de uma forma bem super voraz, e os peixes que estavam no lago começaram a ficar intimidados, porque começaram a ficar com menos comida, e aí começaram a atacar mais. Nossa, foi uma mudança assim bastante significativa. Foi aí que começaram a pegarem mais gosto, né, pelo pesqueiro. Então você vê, precisamos criar condições, e isso é todo dia, todo momento, a toda hora, a cada momento você tem que estar com uma nova diretriz, com um novo tipo de pesca, com uma nova forma de pescar, colocando novos tipos de massa, testando massas. Então, assim, nesse pouco período que eu já estou aqui, eu aprendi bastante sobre isso. Então, eu acredito que isso é um fator importante, porque o cliente vem aqui no pesqueiro, ele quer ser bem atendido, pescar e pescar bem. Pronto, aí você já conseguiu, acredito eu, que boa parte da importância, né, nesse sentido. Já falei do atendimento, já falei dos peixes. Aí um outro detalhe muito importante que eu julgo é comida. Se você tem um restaurante, você precisa ter uma comida boa. Então, você é o principal fator que faz saber se a comida é boa ou não. Então, se eu vou num restaurante, se eu sou bem atendido e a comida é boa, nota 10, eu vou voltar nesse restaurante. Então, assim, eu faço de tudo e sempre tenho um carinho muito especial com a comida. Para que a comida seja boa, você precisa ter uma cozinheira boa, você precisa ter alguns requisitos também que funcionem. Eu tenho uma excelente cozinheira, é muito bom, a gente trabalha muito bem e a gente se dá muito bem, e ela cozinha espetacularmente muito bem. E isso me ajuda bastante. Mas não é só isso. Quando eu cheguei nesse pesqueiro, uma das coisas que me chamou muita atenção, que essa cozinheira já estava, um requisito chamado limpeza. É difícil você manter a limpeza diariamente do pesqueiro inteiro, mas é uma coisa importante, porque como você vai trazer sua família num local onde está sujo, então os banheiros têm que estar limpos. Pelo banheiro você conhece a cozinha. Então, se você vai num pesqueiro e você vê que o banheiro é limpo, você pode ter certeza que a cozinha desse banheiro vai ser limpa. Limpa em que sentido? Você sabe que o banheiro, no dia, ele vai sujar, lógico, isso é uma coisa inevitável. Porém, você consegue sentir o clima do banheiro. O banheiro tem que estar realmente convidativo. Não pode ser um banheiro onde você chega e fique com nojo de entrar. Isso é importante. Então, limpeza é uma coisa primordial. Eu acho que isso são um dos requisitos que eu acho muito importante no pesqueiro. Bom, falando ainda, estendendo um pouquinho para o lado de atendimento, hoje nós não podemos deixar de ressaltar que uma grande ferramenta para o pesqueiro hoje é a divulgação. Então, acredito eu que, fora você ter todos os seus clientes, se você está atendendo bem, é a melhor divulgação, porque um cliente indica o outro. Porém, fora isso, você precisa ter outras ferramentas. Revista, isso é importante. Panfletos, cartões, isso é importante. O anúncio na revista, que eu acho o jogo também muito importante, que você tem que sempre estar direcionado em alguma revista do ramo. E uma outra ferramenta que hoje eu acho incrível é a internet. É o tal do Facebook, é o site. É muito importante você também trabalhar, né, nessa dinâmica da internet. E nisso eu também tenho um braço direito espetacular, que é minha esposa, que ela fica em casa cuidando dessa parte de internet. E como a gente tem rádio, a gente se comunica momentaneamente. Então, se um cliente tem uma dúvida e busca essa dúvida pela internet, no Facebook, na mesma hora ela me chama: olha,
eu tô com um cliente assim, assim, assado, o que eu falo para ele, o que eu respondo, se tá pegando, se não tá pegando, se tá bom o tempo, se não tá. Então, é uma ferramenta incrível e isso também me ajudou bastante aqui no pesqueiro, que é uma das formas muito boas de divulgação. Eu tenho muitas outras coisas para comentar sobre pesqueiros. Quem tiver precisando de algum auxílio, pode vir aqui. Eu sou muito transparente, gosto de falar bem às claras tudo que acontece, deixa acontecer. Não pense que é fácil. Realmente tem muitas diretrizes, tem muitos segmentos. O pesqueiro é uma coisa que envolve muita coisa. Mas uma das coisas que eu sigo no pesqueiro é transparência, trabalhar com honestidade, preservação, tratamento com o cliente em primeiro lugar, o melhor possível, sempre fazer algo a mais, isso eu acho que é muito importante. E isso eu acho que é um dos segredos de você ter um bom pesqueiro ou qualquer empreendimento. Bom, pessoal, eu não consigo, eu poderia até falar muito mais, mas eu acredito que vai ficar um pouco cansativo. Eu espero ter contribuído um pouquinho para brilhantar um pouquinho esse congresso. Estou à disposição para qualquer dúvida, esclarecimentos. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui ajudando vocês e dando um pouquinho dando um pouquinho do meu conhecimento, passando um pouquinho do meu conhecimento, das minhas dificuldades para vocês. Muito obrigado. Desejo a todos vocês um excelente ano, muitas pescarias, né? E que todos estejam muito bem. Muito obrigado, muito obrigado.